edição do Noite Informativa. A polícia deteve quinta-feira um suposto falsificador de documentos de várias instituições públicas e privadas no país. Na posse do indivíduo foram encontrados vários documentos falsos, desde assentos de nascimento até certidões de óbitos. Com um computador e impressora, este senhor de 40 anos atribuiu diversos níveis de ensino a pessoas, incluindo o grau de licenciatura, a partir de uma papelaria localizada no mercado do bairro 25 de Junho. A lista de documentos falsos inclui talões de depósito, cheques, cartas de condução provisórias, talão de bilhete de identidade e de passaportes, assentos de nascimentos e certidões de óbitos. O indiciado admite que usurpava as funções de instituições de Estado e privadas. Foi uma falha que eu teve, né? de fazer aquela fatura. Porque eu geralmente faço fatura, faço recibos, né? Para pessoas, serralheiros. Tá vendo? Autorização para isso? Aquilo é uma prestação de serviço, sim. É uma prestação de serviço. Eu faço. E a pessoa levando aquilo para as finanças, se aparece o NIT da pessoa ali, vai, paga o NIT, faz tudo. Só que o que aconteceu ontem já foi diferente. Não achei nenhum sítio. Computador é um mundo. Para quem não conhece computador, não conhece. O computador faz tudo. A polícia diz que está à procura de outros possíveis envolvidos no caso. E uma das vítimas, portanto, não ficou portanto, satisfeita com o trabalho do indivíduo e acabou indo à polícia comunicar, portanto, a existência deste indivíduo. Na altura, a polícia levou a cabo diligências que ontem, portanto, culminaram com a detenção do mesmo, exatamente quando acabava, portanto, de falsificar uma fatura de compra de material de construção, portanto, num estabelecimento comercial daqui da cidade de Maputo. Neste momento, portanto, o indivíduo foi detido ontem. Neste momento, a polícia vai trabalhar, portanto, junto com essas instituições para saber o que pode haver, se haverá, portanto, nessas instituições um cúmplice deste indivíduo. Ainda esta sexta-feira, a polícia apresentou no comando da cidade este jovem, indiciado de ser um dos raptores do empresário Aris, resgatado na semana passada. Uma menor de 9 anos de idade foi raptada, assassinada e decepada os membros inferiores e superiores. O ato aconteceu no distrito de Morumbala, na província da Zambésia. Informações que nos chegam do distrito de Morumbala indicam que uma menor de apenas 9 anos de idade foi macabramente assassinada e esquartejada os seus membros inferiores e também superiores por malfeitores. O facto deu-se durante a noite do dia 10. Do meu lado está o porta-voz do Comando Provincial para nos contar esta informação. Confirma-se como é que é? É verdade, sim, que se confirma este caso. O Comando Provincial da PRM da Zambésia tomou conhecimento desta ocorrência junto do Comando de Estado da PRM de Morumbala, que indivíduos desconhecidos introduziram-se numa residência, raptaram a uma menor. Momentos depois foi achado o corpo já sem vida, sem membros superiores, assim tanto como membros inferiores. Diligências prosseguem para poder se esclarecer o caso. Neste preciso momento não podemos adiantar com alguma informação porque ainda está-se a fazer algum trabalho junto ao distrito para poder se esclarecer efetivamente como tudo ocorreu. Mas o que se sabe é que esta menor tinha problemas de pigmentação. Em termos de registro de casos de assassinato a pessoas albinas na Zambésia, este é o primeiro caso, é o segundo, como é que estamos? Em termos de registro, agora posso avançar 2 casos de rapto de pessoas com problemas de pigmentação, um que ocorreu há dias anteriores no distrito de Molevala e para além deste caso recente do distrito de Morumbala. Muito obrigado. Palavras do porta-voz do Comando Provincial da Zambésia com esta triste realidade de perseguição de cidadãos com problemas de pigmentação da pele. Desta feita, o assassinato macabro de uma criança de apenas 9 anos de idade que foi encontrado à beira, portanto, de um rio em Morumbala, depois de ter sido assassinada e também retirado os seus membros inferiores e superiores. A polícia diz que vai seguir este caso por forma a trazer o seu esclarecimento ao público.
São Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Climane. A Inspeção Geral das Atividades Económicas multou o supermercado Luz em cerca de 150 mil meticais por especulação de preços. O estabelecimento ganhava acima dos 15% estabelecidos como margem de lucro. Em causa está este estabelecimento localizado no bairro da CUB, na cidade de Maputo. Na fiscalização feita recentemente, a Inspeção das Atividades Económicas diz que encontrou preços que figuram especulação nos principais bens de consumo doméstico. Um dos exemplos apontados é o saco de arroz de 10 kg, cujo preço de mercado é estimado em 171 meticais, mas estava a ser vendido a 245 meticais. Outro problema detectado está relacionado com o preço de 1 litro de óleo, que é comercializado a 110 meticais, quando o preço de mercado são 55 meticais. O inspetor-geral das Atividades Económicas diz tratar-se de oportunismo. Não soube se justificar, não soube apresentar nenhum documento que pudesse nos convencer, então pensamos que é uma ação premeditada, deliberada, de impular preço só por impular. Pelos nossos cálculos, deveria ser vendido a 171 meticais. Ele estava a vender a 245. Pior que isso é que não apresentou documentos que pudesse provar que o 171, que nós pensamos que é o preço razoável, não é justo. De acordo com a inspeção, o estabelecimento ganhava acima dos 15% estabelecidos como margem de lucro. José Rodolfo explica que a onda de especulação iniciou no mês passado devido à depreciação do metical. A ladinha de dólar e aumentar até em cacana. É da segunda quinzena de dezembro para cá. Finais da primeira quinzena de novembro, queria dizer, para cá. Até o início de novembro não tínhamos nenhum sinal de que os preços pudessem ser mexidos no mundo. E as reuniões que fomos fazendo desde agosto até para cá, quer os produtores nacionais, quer distribuidores nacionais e mesmo os comerciantes retalhistas, nada indicava que pudesse surgir uma onda de aumento de preços. A STV dirigiu-se ao supermercado, mas o gerente, que não quis gravar a entrevista, recusou as conclusões da fiscalização. A inspeção diz que tem 3 brigadas de fiscalização em cada província para esta quadra festiva. Já o ministro da Indústria e Comércio diz que mais 3 estabelecimentos comerciais foram multados após serem surpreendidos pela Inspeção de Atividades Económicas a praticar preços altíssimos. Ernesto Max Tonela garante que os trabalhos da inspeção estão a ser intensificados nesta quadra festiva. Houve situações, temos num caso em Tete, em que se solicitou a redução do caso de cimento. Em Nampula também os preços por intervenção da Inspeção da Atividade Económica baixaram de 450 meticais por saco para 350 e temos também um caso em Inhambane que aconteceu ainda esta semana. Há penalidades que estão sendo aplicadas nos casos em que se verifica que as margens de comercialização estão acima daquilo que é razoável. O trabalho continua e vai sendo intensificado à medida que nós nos vamos aproximando da data do Natal e da passagem do fim do ano. Portanto, em todo o país temos, no caso da cidade de Maputo, agentes a visitarem todos os grandes centros, espaços comerciais. 16% dos jovens da cidade de Maputo consomem álcool excessivamente, pelo menos uma vez por semana, e podem desencadear problemas de alcoolismo. Esta é uma das conclusões do Barómetro de Saúde apresentado hoje em Maputo. Cerca de 1.800 munícipes dos distritos da cidade de Maputo, excepto de Catembe e Inhaca, foram inquiridos no mês de março. Os resultados revelam que há um consumo excessivo de álcool pelo menos uma vez por semana. Ou seja, 16% dos inquiridos revelou que consome 7 ou mais bebidas em cada ocasião. O consumo excessivo de álcool é também entendido para efeitos deste estudo como ingerir várias bebidas todos os dias ou ter episódios repetidos de consumo até o ponto de ficar embriagado.
Para o Centro de Pesquisa em População e Saúde, as ações para estancar estes níveis de consumo de álcool devem ser coletivas. O que os dados mostram para Maputo é que há uma percentagem significativa de indivíduos que estão em situação de consumo excessivo, então que é a tendência para ter problemas de alcoolismo. Então eu acho que é uma situação que deve envolver todas as camadas da sociedade, não é uma questão só do setor de saúde, mas é uma questão da sociedade, porque é uma questão do comportamento. A percepção sobre a qualidade dos serviços de saúde públicos e privados também foi abordada no estudo. O representante da Direção de Saúde da cidade de Maputo considera que os resultados vão contribuir para a tomada de decisões que melhorem o atendimento nas unidades sanitárias. É interessante ver que 98% dos inquiridos utilizaram os nossos serviços de saúde. E isto mostra que o acesso é bom, mas temos que melhorar na qualidade do serviço que nós estamos a prestar, porque 1/3 considerou que o serviço era mau e isto é uma percentagem muito grande. E é interessante também ver que 86% das pessoas veem televisão todos os dias, mas muito poucas, 30% ouvem rádio. E isto ajuda-nos a definir que estratégias, que meios nós temos que priorizar quando nós queremos educar. Então, só para dar alguns exemplos de como é que este estudo pode ser usado pelo setor de saúde e também por outros intervenientes para que possamos tomar decisões e possamos ter nos próximos anos um cenário melhor. O relatório mostra também que 70% dos residentes dos distritos de Camfumo, Xamanculo, Camachaquene, Camavota, Camubuquane não pratica atividade física. Carlos Arnaldo entende que com campanhas na televisão pode-se promover hábitos de saúde saudáveis. Existem várias campanhas sobre a questão da prática da atividade física, mas o que o relatório mostra é que para a cidade de Maputo 70% da população não pratica nenhuma atividade física. Então acho que tem que se intensificar essas campanhas de hábitos de saúde saudável e tem que envolver várias organizações, não só aquelas que são estatais, porque nós temos tido várias campanhas. Por exemplo, usar a questão do rádio, estamos a ver que o rádio não está a ser escutado pela maior parte da televisão. Se calhar direcionar essas campanhas para a televisão, que é aquela que é quase assistida por todos os nossos inquiridos, em relação ao rádio, que quase que muito poucos escutam o rádio, sobretudo a camada jovem. O Barómetro de Saúde é uma iniciativa piloto do Centro de Pesquisa em População e Saúde que se pretende que seja regular e a nível nacional. O Comando Provincial de Nampula promete aumentar a capacidade operativa a nível dos distritos vizinhos de Nacala Porto e Nacala Velha durante a quadra festiva. Este facto foi dado a conhecer à nossa equipa de reportagem pelo porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique em Nampula, quando faltam menos de 2 semanas da quadra festiva. Sérgio Mourinho referiu que, para além da cidade de Nampula, a PRM naquele ponto do país vai reforçar o seu efetivo policial, incluindo meios, durante a festa do Natal e do fim de ano nos distritos vizinhos de Nacala Porto e Nacala Velha, por se apresentar nos últimos dias maior número de casos de criminalidade à semelhança da capital provincial. Na quadra festiva, há exaltação de ânimos por parte de alguns cidadãos e, portanto, a PRM só pode lançar um apelo no sentido de aconselhar a estes cidadãos a pautarem por um comportamento de civismo para não perturbarem a ordem pública, inclusa está, portanto, a circulação de viaturas e de pessoas na via pública, o que significa que todo aquele prevaricador, todo indivíduo que pautar por violação da legislação, seja penal ou contravenções vigentes no nosso país, será severamente punido de acordo com os dispositivos que temos, o que significa dizer que estamos a decretar tolerância zero para todos os indivíduos que tentarem colocar em causa a ordem pública. O porta-voz do Comando Provincial da PRM em Nampula deu a conhecer, por outro lado, que a sua corporação não irá tolerar os atos que possam perturbar o ambiente festivo. Os malfeitores, seja em blocos ou de forma individual,
preocupam a PRM. A PRM não se preocupa apenas com aqueles que atuam em bloco. Todos eles violam a lei penal, violam, portanto, a privacidade, o círculo das pessoas, o que significa que violam o pacto social. E violando o pacto social são passíveis de responsabilização. E a PRM trabalha no sentido de neutralizá-los e responsabilizá-los criminalmente. Lembra-se que a cidade portuária de Nacala e o vizinho distrito de Nacala Velha têm sido, nos últimos dias, palco preferencial da ação dos criminosos oriundos de vários pontos do país. Mais de 150 mil crianças morrem anualmente no país devido à falta de vitaminas no organismo. Para minimizar o problema, foi lançada hoje a segunda fase do programa de fortificação de alimentos. A assinatura do memorando de entendimento entre o governo e as indústrias alimentares marcou o lançamento da segunda fase do programa de fortificação de alimentos. Assim, 24 fábricas passarão a adicionar vitaminas e minerais durante o processamento dos produtos alimentares. De acordo com o vice-ministro da Saúde, o ato visa minimizar o problema de desnutrição crônica. São várias as intervenções que temos estado a realizar para combater esta desnutrição, e a fortificação dos alimentos constitui uma destas intervenções. Com a integração de novos produtos alimentares, penso que iremos expandir o volume de ações que estamos a realizar para o combate à desnutrição crónica. Mozinho Saíde explica que no total são afetados anualmente pela falta da vitamina A cerca de 70% de crianças moçambicanas. A deficiência em vitamina A, que é uma das grandes preocupações do Ministério da Saúde, afeta quase 70% das nossas crianças. E esta deficiência mata muito, porque limita as defesas do organismo, particularmente das crianças, para combater as doenças. Então, esta deficiência da vitamina A tem causado mais de 150 mil mortes por ano. E pode ser combatida com a fortificação dos alimentos. O programa para a fortificação de alimentos é implementado dentro de um plano multissetorial elaborado pelo governo em 2011 para reduzir a desnutrição crônica. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação reuniu hoje as várias missões diplomáticas acreditadas no país para assinalar o fim das celebrações dos 40 anos da cooperação de Moçambique com o mundo. A cerimónia foi marcada por promessas de fortalecimento das relações diplomáticas. No total, foram 30 missões diplomáticas que estiveram presentes nesta cerimónia. A vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, que dirigiu o encontro, defendeu que, mais do que uma simples cooperação tradicional, as relações bilaterais devem agora estar baseadas em parcerias para enfrentar os desafios do momento. A persistência e a complexidade dos desafios globais atuais requerem de todos nós uma cooperação e parceria redobradas, a união de esforços e uma concertação construtiva de posições. Neste contexto, somos chamados a agir em prol do bem-estar não apenas de um país em particular, mas de todas as nações do mundo, bem como adotar soluções que sejam, sobretudo, sustentáveis e que respeitem a diversidade que caracteriza as nossas nações. Em nome das diplomacias acreditadas no país, a embaixadora da Suécia, um dos primeiros países a estabelecer relações com Moçambique, manifestou a prontidão de todos para reforçar cada vez mais a cooperação. Existe ainda um grande potencial de continuarmos a trabalhar juntos dentro do novo quadro de desenvolvimento, mas também através de um maior crescimento de intercâmbios comerciais, em maior cooperação e diálogo político, quer no nível bilateral ou multilateral. Podem, Excelência, contar a Suécia e os outros países aqui representados para trabalharmos juntos com muitas forças para um desenvolvimento inclusivo e sustentável. As celebrações dos 40 anos do estabelecimento da diplomacia de Moçambique com o mundo iniciaram 12 de junho passado.
As Forças Armadas de Defesa de Moçambique realizaram quinta-feira em Nampula mais um exercício para avaliar a sua capacidade, avaliar a sua capacidade e prontidão de combate. O Presidente da República assistiu às manobras militares que contaram com diferentes unidades das Forças Armadas. O Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças Armadas de Defesa e Segurança, Filipe Nyusi, acompanhou na tarde de quinta-feira, durante cerca de 45 minutos, os exercícios militares que tiveram lugar no Centro de Instrução do Polígono, na cidade de Nampula, envolvendo diferentes unidades das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, incluindo finalistas de diversas especialidades que encerram seus cursos na Academia Militar Marshal Samora Machel. Os treinos tiveram vários momentos num autêntico cenário de guerra que iniciou com o desembarque e desdobramento das forças na linha de fogo contra o inimigo. A artilharia antiaérea realiza o fogo contra a aviação inimiga que tenta neutralizar o avanço das nossas forças, realizando deste modo a cobertura do avanço da infantaria. A artilharia terrestre a bombardear o inimigo. O brigadeiro Marcos Manjate, que dirigiu esta manobra militar, considera que o exercício correspondeu à expectativa, porquanto foi possível apurar o nível de capacidade e prontidão das Forças Armadas. Mas para nós o exercício correu bem, significa que estamos numa preparação bastante alta, portanto há prontidão, há eficiência no cumprimento das missões. Todo o ano fazem a preparação combativa em diversos escalões, testam, portanto, o que foi apreendido e, no fim, faz-se esse exercício final, portanto, de todas as Forças Armadas. Refira-se que ainda nesta quinta-feira foram patenteados mais de 200 agentes da FADM que passam a aspirante alferes. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. STV também é desporto. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar é nós,
é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. A Comissão Política do MDM está reunida desde quinta-feira na cidade da Beira para analisar a atual situação política do país e iniciar com os preparativos para a realização do seu segundo congresso. Como sabem, em 2017 o MDM vai realizar seu segundo congresso. Então a Comissão Política Nacional vai analisar os pressupostos organizacionais para que comecemos desde já a desenhar as diretrizes para o Congresso, de maneira a entrarmos em 2016 com todas as diretrizes e toda a questão organizacional devidamente alinhada para que os membros do partido, os quadros do partido e todo o partido, desde a base até a todos os níveis do território nacional, possam se envolver durante esses 2 anos de preparação do Congresso. A Comissão Política do MDM vai ainda nesta reunião desenhar diretrizes para fazer face às próximas eleições autárquicas que deverão ser realizadas no segundo semestre de 2018. No que diz respeito às candidaturas para os diferentes órgãos municipais, refiro-me candidatos a presidente da Assembleia, candidatos a presidente dos municípios, assim como para as assembleias municipais. Portanto, pretendemos, com o tempo necessário e oportunidade existente daqui para 2018, pormos toda a máquina do partido preparada, todos os quadros preparados, todos os membros e simpatizantes preparados a saber quais são as regras de jogo para o processo eleitoral de 2018. Os membros da Comissão Política do MDM pretendem, igualmente, nesta reunião, tomar um posicionamento em relação às propostas de eleição dos membros do Conselho de Estado. Como sabem, a Assembleia da República tem na sua agenda a eleição para membros do Conselho de Estado e recebemos toda a documentação por parte da nossa bancada sobre as diferentes posições à volta dessa matéria. O Governo vai criar mecanismos de sustentabilidade dos comitês locais de gestão de riscos de calamidades como forma de melhorar a sua intervenção em caso de ocorrência de desastres naturais. Os comitês locais de gestão de calamidades foram criados em zonas propensas a desastres naturais com o objetivo de apoiar e orientar as comunidades na prevenção e mitigação de calamidades. O Governo, através do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, pretende melhorar a intervenção em casos de desastres e uma das estratégias é dotar os comitês locais de mecanismos de sustentabilidade, segundo explicou o diretor-geral do INGC, que está a trabalhar em Cabo Delgado. E nós achamos que estes comitês têm que ter alguma robustez institucional, porque até agora eles funcionam a título de voluntários. Não é? E, portanto, é difícil gerir pessoas que estão por livre, espontânea vontade. E muitas das vezes sentimos que o papel delas é extremamente importante. Por essa razão, estão a ser desenhados mecanismos de sustentabilidade destes comitês. Há projetos de renda que estão a ser desenvolvidos, alguns comitês já têm. Estes projetos são desenhados em função das potencialidades da região em que os comitês se encontram inseridos. Osvaldo Machatini falava esta quinta-feira em Cabo Delgado, onde se reuniu com comitês locais de gestão de calamidades para avaliar o grau de preparação para a próxima época chuvosa. Os referidos comitês estão compostos por vários setores, nomeadamente saúde, educação, infraestruturas, entre outros, e conta com o envolvimento dos líderes comunitários. Não é novidade a questão das cheias. Temos ainda em memória aquilo que aconteceu há 10, 11 meses atrás, portanto, não gostaríamos, obviamente, de voltarmos a ter a azáfama que tivemos, portanto, vamos apostar já na preparação da época. Refere-se que em Cabo Delgado, no princípio do ano, as chuvas fustigaram várias regiões e existem na província 54 comitês locais de gestão de calamidades, dos quais 30 estão equipados.
Foi adiado para sábado o projeto de acordo final para o combate às alterações climáticas. O novo acordo climático deveria ser aprovado esta sexta-feira na Cimeira Mundial do Clima, que decorre em Paris. Os debates têm sido cada vez mais acesos na Conferência sobre o Clima, evento no qual falta consenso entre os países participantes. As autoridades justificam o adiamento do término da conferência, alegando que pretendem dar tempo para consultas com as delegações ao longo de todo o dia de sexta-feira, antes de apresentarem o texto final para ser adotado em plenário. As coisas estão a ir na direção certa, disse o presidente da COP21 e o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Laurent Fabius, que afirmou esperar estar em condições de apresentar uma versão final do acordo no sábado. A conferência tem como objetivo alcançar um acordo global para a redução de emissões de gases com efeito de estufa, em substituição do protocolo de Kyoto. Ao todo, participam representantes de 190 países, incluindo uma delegação moçambicana, representada pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. O Ministério Público da Turquia pediu ontem 35 anos de prisão para 12 alegados traficantes de pessoas. Os mesmos são acusados da morte de um menino cujo corpo apareceu na costa e se tornou símbolo da crise de refugiados da Síria. Os suspeitos, ambos sírios, são acusados de causar a morte por negligência deliberada e de tráfico de imigrantes. Depois de 5 refugiados sírios, entre os quais o menino sírio de 3 anos, Aylan Kurdi, terem morrido quando o barco em que seguiam naufragou em setembro, quando se dirigiam à Grécia. O corpo de Aylan, com cara sobre a areia, numa das margens da costa turca e cujas imagens circularam o mundo, situação que suscitou protestos para pressionar os líderes europeus a começar a lidar com a crise dos refugiados de forma mais humana. A mãe e o irmão de Aylan, que seguiam na mesma embarcação, também morreram. Segundo várias agências internacionais citadas pela Reuters, indicam que os procuradores do Ministério Público da Turquia estão a pedir penas de 35 anos de prisão para cada um dos supostos traficantes que estão detidos e a localização urgente de outros ainda fugitivos. A Turquia alberga neste momento cerca de 2,5 milhões de sírios, depois de ter anunciado uma política de porta aberta quando o conflito na Síria eclodiu em 2011. O basquetebolista Pio Matos Júnior e Edmilza Governo, do atletismo adaptado, foram distinguidos como os melhores atletas do ano 2015 na 5ª edição da Gala do Desporto. De certeza será uma noite inesquecível para o basquetebolista Pio Matos Júnior e Edmilza Governo, do atletismo adaptado, pois num só dia conseguiram vencer 2 prêmios. Matos foi distinguido com os prêmios de atleta masculino do ano e atleta popular por ter sido o jogador mais valioso do campeonato da cidade e um dos pilares da seleção nacional. Governo arrecadou o prêmio do ano em femininos e como a melhor atleta paralímpica por ter conquistado a medalha de ouro nos Jogos Africanos Congo-Brazzaville e de bronze no Mundial de Atletismo Adaptado. A gala serviu igualmente para distinguir o treinador do ano e o prêmio foi atribuído ao treinador da equipa do basquetebol, Bernardo Matsimbe. Os 3 não esconderam a emoção e dizem que os prêmios são fruto de muito trabalho. Significa culminar de muito trabalho, muito sacrifício, não só por minha parte, por parte dos meus colegas, meus parentes e amigos. O segredo é trabalhar, nunca desistir, persistir muito e acreditar que o amanhã vai ser um dia muito melhor que o ontem. Isto significa muito para mim, motivou-me muito, estou muito grata por tudo. Não esperava também ter ganho estes 2 prêmios e este prêmio significa muito esforço, mais motivação para os jogos que têm por vir ainda em 2016, dá-me mais força para poder arrebentar no Rio, assim como são as minhas expectativas desde que comecei a treinar. O significado deste é o significado de responsabilidade, não é? Afinal de contas, nós fomos eleitos, não é? É porque algumas pessoas veem o trabalho que nós realizamos. Então é uma responsabilidade, não é? E penso que admitimos, assumimos e vamos fazer o trabalho, não é? Vamos fazer o trabalho. Esse prêmio não nos vai descer. Antes, pelo contrário, não é? Só nos
dá as condições para continuarmos a trabalhar. Denise das Dívidas, atleta paralímpica que conquistou a medalha de prata nos Jogos Africanos Congo-Brazzaville, recebeu o prêmio Revelação. Na categoria do jornalista desportivo do ano, o prêmio foi ganho por Nelson Ernesto. A Gala do Desporto contou também com momentos de música e dança. Ainda na Gala do Desporto, Calixto Cossa e Dilda Matola foi distinguido com o prémio Alto Prestígio pelo seu contributo no desenvolvimento do desporto e foram igualmente reconhecidas figuras e instituições que contribuíram para a melhoria da performance dos atletas moçambicanos. A Gala Nacional do Desporto teve o condão de distinguir figuras e instituições que ao longo de 2015 contribuíram para o desenvolvimento de várias modalidades. Calixto Cossa, presidente do Conselho Municipal da Matola, viu reconhecida a sua ação de devolver cerca de 42 campos de futebol para a formação de novos talentos naquele município. É o prémio para todos os municípios da cidade da Matola. Para nós é uma responsabilidade acrescida, porque vamos continuar de fato a prestigiar este prémio. O prémio já diz Alto Prestígio 2015 e, acima de tudo, continuaremos a criar espaço para que efetivamente os nossos municípios possam praticar o desporto. Na noite de distinções, o Banco Nacional de Investimentos mereceu a menção honrosa por ter tornado possível a realização da Taça da Liga BNI, terceira maior prova do calendário futebolístico moçambicano. Este título estende-se a Chafi Sidat, presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, Calif Kassam, presidente da Federação Moçambicana de Voleibol, Valdemar Oliveira, ex-presidente do Ferroviário da Beira, Carlos Tomo, da Associação Tsai, Domingos Langa, ex-praticante de atletismo, e a Embaixada da Holanda. Foi uma honra entrar para o desporto moçambicano. Pensamos que aquilo que prevíamos como resultados foram alcançados. Por isso eu queria aproveitar esta oportunidade para dedicar esta menção aos colaboradores do BNI, porque são eles que todos os dias correm para que o banco possa gerar os meios que parte deles são aplicada para as atividades de responsabilidade social. É fácil alcançar o topo, o mais difícil é manter, então é isso que nós queremos. Sem os fazedores do atletismo nós não ganharíamos nada. A grande verdade é que este troféu vai para todos os esportistas moçambicanos. Com estas distinções, o Ministério da Juventude e Desportos pretende incentivar os agentes desportivos que, incansavelmente, contribuem para a melhoria da performance dos atletas. Estas vitórias são fruto de trabalho conjunto e da comunhão de ideais que devem saber cultivar em prol do desenvolvimento harmonioso do nosso desporto. Ao abrigo do regulamento de premiação desportiva, o governo moçambicano irá premiar, próxima semana, os atletas que conquistaram medalhas este ano. Há polêmica nos Jogos Intermunicipais realizados em Climane ao longo desta semana. A equipa de futebol feminino devolveu a taça do terceiro lugar, alegando que houve injustiça. O encerramento dos Jogos Intermunicipais, que teve lugar esta quarta-feira em Climane, foi marcado por polêmica, justamente na hora da distribuição de taças. A equipa de futebol feminino não concordou com a taça atribuída ao título de terceiro lugar, pois, no seu entender, ficaram em segundo posição, alegadamente atribuída ao município de Milães. Primeiro seria Mucuba, se aceitamos. Segundo, estamos a disputar ponto com Milães. Milães teve 7, nós 7. Então nós fomos bater Milães. Então praticamente a taça do segundo lugar seria nossa. Eles viraram, não quiseram dar a taça. Estamos assim, estão a juntar as coisas, partido. Não pode haver partido. O melhor guarda-redes que não sofreu gols é Kelimane masculino. Batotaram. Quem ganhou taça é Mucuba. Essa parte também batotaram. Foi o melhor guarda-redes. Que só entraram 2 bolas que ele sofreu. Mas Mucuba sofreu mais que 5. Vamos em segundo lugar, porque aqui vamos para em terceiro. Porque se nós já ganhamos, nós queremos nossa taça, ganhamos em segundo lugar. Terceiro lugar para o quê? Vamos fazer quando o quê? Nós não vamos sair da cadeira da nossa taça. Vamos sair. Nossa taça.
A equipa chegou a barrar a passagem da viatura do diretor provincial da Juventude de Desportos como forma de reivindicar a alegada injustiça. De tanto nervosismo, esta atleta desmaiou, tendo acordado momentos depois. O encerramento, que devia ser marcado por festa, acabou sendo de lágrimas. O diretor provincial da Juventude de Desportos da Zambésia diz que a equipa de futebol feminino foi retirada de 3 pontos por jogar com atletas com idade acima do recomendado. Já o diretor dos desportos do Conselho Municipal tem versão contrária. O diretor provincial da Juventude de Desportos da Zambésia diz que a equipa de futebol feminino do município de Quilimane não cumpriu com as regras no que a idade dos atletas diz respeito. O município de Quilimane, a primeira apresentação, a primeira aparição no processo de jogo escolar é masculino, trouxe quase 90% dos jovens que já estávamos com ele em Pemba, que já não podiam estar nessa idade. Por via disso, o município de Mucuba também trouxe alguns jogadores com idades irregulares. Foi retirado os pontos de Mucuba contra Maganja porque tinha idade irregular. O município de Quilimane, quando era para jogar com Mucuba, também trouxe também pessoas irregulares, foram retirados os 3 pontos. O jogo em feminino que foi realizado de manhã, Quilimane tinha 2 crianças com idades irregulares e também foi retirado os pontos. É por via disso. Quem não cumpre com o regulamento paga nessas condições. Neste caso para Quilimane? Foi retirado porque jogou com 2 sem idade. E a semelhança dos que também foram retirados os pontos. Só isso. Já o diretor dos desportos no Conselho Municipal de Quilimane diz que houve injustiça para a equipa de futebol feminino. O que aconteceu não é o que está a falar o diretor provincial. Ele teve na acreditação. A equipa de Mucuba tinha ficado só com 4 jogadores. Nem poderia jogar. Obrigou Maganja e o diretor, quando chega aqui, informa, diga a alguém para ir buscar todos os jogadores para poderem voltar de novo. Os mesmos jogadores que já tinham tirado fora para jogarem, Maganja recusou o jogo não poder jogar porque os jogadores de Maganja, jogadores de Mucuba, tinham toda a idade. Mas no dia seguinte os mesmos jogadores voltaram a jogar e continuaram. Milange, eu recebi mensagem de Milange. Recebi Milange, até agora tenho aqui, a dizer que os jogadores que vêm do Milange estão todos do recreativo. Este facto manchou negativamente os jogos intermunicipais que tiveram lugar em Quilimane. A polícia deteve quinta-feira um suposto falsificador de documentos de várias instituições públicas e privadas no país. Na posse do indivíduo foram encontrados vários documentos falsos, desde assentos de nascimento até certidões de óbito.